De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e você. Bom dia, meus queridos amigos, ouvintes da Web Rádio Meimei, internautas, que nos acompanham aqui no programa Saúde, Espiritualidade e você. Meu nome é Ricardo Cavalcante. Sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e nós nos reunimos todos os domingos às 11 horas da manhã para uma conversa, para uma reflexão a respeito de temas ligados à nossa saúde diante de uma ótica espírita. E no programa de hoje nós traremos uma discussão bastante interessante que nos é trazida por André Luiz, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier, e que está no livro No Mundo Maior. O motivo dessa nossa conversa é que hoje nós vivemos no mundo uma verdadeira avalanche, uma verdadeira pandemia de doenças de ordem emocional, de doenças psiquiátricas, e isso tem um motivo de ser. E André Luiz traz para nós as causas desse fenômeno que a gente tem observado nessa obra intitulada No Mundo Maior. Lá nesse livro, André Luiz conta para a gente o mecanismo pelo qual a gente desenvolve a doença ou um transtorno de ordem emocional. E quando a gente estuda isso, a gente percebe que no mundo que nós vivemos, no contexto atual que a humanidade se encontra, é completamente compreensível que haja um aumento desses transtornos. Então vamos entender isso que André Luiz nos coloca. Então, lá nesse livro, No Mundo Maior, André Luiz traz a seguinte informação para a gente, transmitida através de Calderaro, que era o mentor dele durante as atividades que ele narra para nós nesse livro. Então, Calderaro diz o seguinte: quase podemos afirmar que 90 em 100 casos de loucura, só um parênteses aqui, né? Então 90 em 100 é 90%, então é praticamente 90%, então quase podemos afirmar, né, que 90% dos casos de loucura, o que ele chama aqui de loucura? Loucura seriam todas, né, é o conjunto das doenças psiquiátricas, das doenças de ordem emocional. Então, todas as doenças, como, por exemplo, o transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, as fobias, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno do estresse pós-traumático, a depressão, problemas como o transtorno afetivo bipolar, como a esquizofrenia, transtorno borderline, tudo isso está dentro do pacote de transtornos de ordem emocional. Então, tudo isso está compreendido dentro desse nome que ele chama aqui de loucura, certo? Então, ele está dizendo que 90% aproximadamente das pessoas que sofrem algum problema nesse sentido, excetuados aqueles que se originam da incursão microbiana sobre a matéria cinzenta. Por que ele está dizendo isso? Porque existem algumas infecções que podem originar distúrbios emocionais /psiquiátricos. A gente tem duas infecções que na época de André Luiz eram muito comuns, elas chegaram a diminuir e agora voltaram a aumentar de novo, que é a sífilis e a tuberculose. São duas infecções que comumente, quando afetam o cérebro, quando afetam o nosso sistema nervoso central, elas podem desencadear uma alteração que parece um quadro psiquiátrico, parece que aquela pessoa está depressiva, aquela pessoa está com o seu comportamento alterado, as pessoas acham muitas vezes que é uma doença psiquiátrica, mas na verdade é uma infecção que está afetando o cérebro dessas pessoas. Então aí o mecanismo ele é um pouco diferente, tanto o mecanismo explicado pela medicina quanto pela própria doutrina espírita, quando a gente pensa nesse contexto. Então ele coloca assim, olha, excetuando esses casos, né, que a infecção está causando isso, né, a maioria, ou seja, 90%, né, das pessoas que têm algum problema psiquiátrico, né,
começam, né, nas consequências das faltas graves que praticamos, ou seja, que esses problemas de ordem emocional começam nas consequências, ou seja, eles são consequências das faltas graves que praticamos, com a impaciência ou com a tristeza, isto é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a quase totalidade das doenças de ordem emocional vão se iniciar como consequência de faltas graves que nós praticamos. Por quê? Porque diante dessas faltas graves que nós praticamos, a gente alimenta dois tipos de comportamento, dois tipos de pensamento. O pensamento da impaciência e o da tristeza. O que ele está mostrando aqui para nós? Que de duas maneiras a gente se prejudica diante dos erros que nós cometemos. Erros que são as infrações que nós cometemos diante das leis divinas. O que significa isso? Impaciência. Impaciência é nós não aceitarmos as consequências do nosso erro. É nós não querermos ter que enfrentar essas consequências. É quando a gente se revolta diante das consequências dos nossos próprios erros. Pode se revoltar consigo mesmo, pode se revoltar com a vida, pode se revoltar com Deus, pode se revoltar com as outras pessoas. É um sentimento de revolta que é muito negativo e muito deletério para nós. O outro é a tristeza. A tristeza, pelo quê? Porque isso gera um sentimento de culpa, isso gera um sentimento de incapacidade, isso acaba também levando a um tormento, a uma perturbação de ordem emocional muito significativa para nós. E o que ele está colocando aqui para a gente? Ele coloca que quando a gente alimenta, seja essa impaciência, seja essa revolta, seja a tristeza, a culpa, aquele peso que a gente carrega por uma atitude errada que a gente pratica, alimentar esses sentimentos, ele nos leva a um adoecimento de ordem emocional, ou seja, a gente vai se desequilibrar. E aí ele continua dizendo para a gente, instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, ou seja, a nossa mente, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Ou seja, é nesse momento então que a gente perde o nosso equilíbrio, a harmonia da nossa mente. Esta, por vezes, perdura, então esse desequilíbrio perdura não só numa existência, mas em várias delas, até que o interessado se disponha com fidelidade a valer-se das bênçãos divinas que o aljofram para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação que lhes são inerentes à individualidade em abençoado serviço evolutivo. Ou seja, o que ele está dizendo é que isso pode começar numa existência e pode durar por várias. Vai depender do quê? De como nós iremos lidar com essa situação. E aqui vem um ponto muito importante. Será que nós estamos sabendo lidar com essa situação? Então, nós hoje vivemos num mundo que é um mundo que, claro, cada época da humanidade teve os seus desafios, em todos eles nós sofremos esses desafios. Mas no mundo de hoje, a gente vive numa sociedade que ela é hedonista. Quem nos alerta muito sobre isso é Joana de Ângeles. Quando a gente pega as obras que Joana de Ângeles ditou para Divaldo Pereira Franco, que foi psicógrafo de Joana, quem transmitiu para nós essas mensagens de Joana, então ela tem toda uma coleção de obras em que ela destaca de uma maneira muito clara isso para a gente. Nós estamos numa sociedade hedonista. O que significa uma sociedade hedonista? Uma sociedade que cultua, cujos valores maiores são valores materiais. Então,
há uma preocupação maior em se ter as coisas do que ser alguém. Então, há um detrimento do ser em relação ao ter. O ter vale mais. Então, a pessoa que tem mais posses, mais bens materiais, ela vale mais. Vale mais aquela pessoa que se aproveita mais dos prazeres da vida, que curte os prazeres da vida. Essa pessoa, ela é mais valorizada na nossa sociedade. Então, isso vai sendo incutido na nossa mente de uma maneira bem sutil, inclusive, que às vezes a gente mal percebe, e aí muitas vezes a gente acha que a gente só vai ser feliz se a gente usufruir disso, ou seja, se a gente não viver esse hedonismo, dá a impressão que a nossa felicidade nunca vai chegar. Só que isso é um caminho completamente contrário àquilo pelo qual nós viemos fazer aqui como encarnados. Como espíritos encarnados, a doutrina espírita nos deixa isso muito claro, nós temos o propósito de quê? Para que nós nascemos? Então, a doutrina nos deixa claro, somos espíritos imortais, então já existíamos antes desta vida. Continuaremos a existir depois desta vida. E o propósito de estarmos aqui é de nos tornarmos pessoas melhores. Ou seja, o propósito está no ser, em sermos melhores, em aprendermos a cultivar dentro de nós todas aquelas virtudes que são aquelas que Jesus nos ensinou. Então, a humildade, Jesus ensinou a tolerância, a paciência, a mansuetude. Jesus ensinou a simplicidade. Jesus ensinou para nós o amor ao próximo, o perdão, o amor aos inimigos. Todas essas virtudes, elas são o objetivo da nossa existência, ou seja, nós construirmos isso dentro de nós. E quando a gente está mergulhado nesta vida, numa sociedade, num ambiente que nos conduz a um caminho diferente, é natural que a gente vá cair, a gente vai tropeçar mais facilmente e, ao mesmo tempo, vamos ter mais dificuldade de nos recuperar diante disso. E aí vem a impaciência, a revolta, a tristeza diante das nossas próprias atitudes. E isso faz com que a gente adoeça mentalmente. Então isso leva a um desequilíbrio. André Luiz fala para nós que esse desequilíbrio desencadeado pela revolta, desencadeado pelo sentimento de culpa, pela tristeza que as nossas faltas causam dentro de nós, que isso, na verdade, gera um completo desmantelamento da nossa mente. Ele fala que isso funciona como se fosse, ele chama isso de suicídio dissimulado. É como se nós bloqueássemos a nossa mente. E isso gera um quadro de ordem emocional muito significativo. E no futuro, além do quadro emocional, também virá o quadro orgânico. Por quê? Porque quem comanda o nosso corpo é a nossa mente. A gente tem uma mente desorganizada, desestruturada. Daí um tempo, o corpo também ficará assim, porque está sob o comando de uma mente que não consegue trabalhar de maneira adequada. Então a doença orgânica, física, também aparecerá em momento futuro. Então ele traz um alerta muito grande. E aí, para ilustrar, eu queria trazer um caso que ele mostra para a gente aqui. Porque André Luiz, ele visita, como ele narra aqui nessa obra, um hospital psiquiátrico. Então ele vai encontrar ali pessoas que estão no que nós chamamos de surto psicótico. E a pessoa que está lá no surto psicótico, ela está manifestando uma série de demandas decorrentes dessas questões que ela apresenta. Então, ele traz um caso aqui bastante interessante que ilustra essa nossa situação, que é o caso de uma senhora, né? Então, ele descreve ela aqui, olha, uma velha de cabelos nevados, mostrando acerba ferocidade no olhar, ou seja, aquele olhar, né, de raiva, de ódio, envergava o uniforme da casa, como quem arrastasse um vestido real, e dizia a duas companheiras apáticas: na minha qualidade de marquesa, então é uma mulher que está internada num hospital psiquiátrico com esse discurso, na minha qualidade de marquesa, não tolero a intromissão de médicos inconscientes.
Creio estar presa por motivos secretos de família, que averiguarei na primeira oportunidade. Tenho poderosos inimigos na corte. Contudo, as minhas amizades são mais prestigiosas e fiéis. Baixou a voz, como receando espias ocultos, como se alguém estivesse vigiando ela, e falou ao ouvido de uma das irmãs de sofrimento. O imperador está interessado em meu caso e punirá os culpados. Segregam-me por miseráveis questões de dinheiro. Elevando o diapasão inesperadamente, bradou: todos pagarão, todos pagarão. Essa é a cena que André Luiz descreve. E depois ele vai explicar para a gente. Essa senhora, na vida presente, não tinha nada de marquesa. Era uma pessoa que nasceu num ambiente mais humilde, mais pobre, e que passou por muitas dificuldades na vida e se revoltou muito diante de todos os problemas que ela teve que enfrentar. E isso fez com que ela desenvolvesse um quadro de ordem psiquiátrica. Um quadro que levou ela à perda completa da crítica, então ela estava num quadro psicótico bastante clássico que a psiquiatria nos narra. Chama atenção esse discurso dela, e André Luiz conta o quê? Que esse discurso dela, se vendo como uma marquesa, com a questão da corte, né? Isso se referia a uma existência interior, aonde ela cometeu faltas muito graves. Uma existência que ela acabou se perdendo pela questão material, e aí isso gerou as consequências que fizeram com que na presente existência ela tivesse que passar por uma série de dificuldades, por uma série de problemas. Para quê? Para poder se reequilibrar. Isso é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela é uma lei educativa para nós, ela não é punitiva, ela vem no sentido de nos educar. Mas, e muitas vezes o que acontece? Isso também é importante. Antes de reencarnar, como Kardec nos explica lá no Livro dos Espíritos, a gente escolhe provas difíceis. Por quê? Porque quando a gente está lá no mundo espiritual, a nossa consciência mais desperta diz assim para nós: olha, é melhor a gente já ter que passar por isso, já resgatar o que precisa, para a gente não ficar carregando, remoendo essa questão. A gente escolhe, às vezes, provas difíceis para passar. E aí, quando chega aqui, a gente se revolta. Quando chega aqui, a gente assume essa postura da culpa. E isso vai levar a gente a um processo de adoecimento. Isso vai levar a uma repercussão bastante grave diante daquilo que a gente precisa enfrentar. Então, a gente nem consegue resgatar o que precisava porque não soube aproveitar aquele momento do desafio, da dificuldade que a gente teve que passar, de encontrar as ferramentas para superar aquilo, e ao mesmo tempo a gente agrava mais ainda a nossa situação porque a gente adoece. E no fundo não resgatamos aquilo, ou seja, de toda forma a gente ainda tem que retornar aqui, como no caso dessa senhora, num outro momento, numa outra encarnação, ainda para resgatar aquilo que ela precisava, porque não conseguiu aproveitar aquela existência com as dificuldades que ela mesma acaba escolhendo antes de reencarnar. Isso vem para mostrar para nós como que a gente deve refletir diante da vida. É muito comum que a gente fique num movimento de lamentação, que a gente fique num movimento de desânimo, ou de desespero, ou de revolta, quando a gente tem que passar por situações difíceis na nossa vida. Existem situações que claramente nós criamos pelas nossas ações mais imediatas. Mas existem muitas que nós nem sabemos por que chegou. Mas se chegou a nós, a gente sempre tem que lembrar que há um motivo de ser. A doutrina espírita deixa muito claro isso para nós. Então que a gente possa aproveitar isso, não se revoltar, não se desanimar. É difícil? É difícil. Mas se está acontecendo conosco, é porque nós temos os recursos para vencer essas dificuldades. Então fica aqui para a nossa reflexão, para que a gente não caia nessa mesma falha, e esse é um alerta que André Luiz nos traz, para poder nos prevenir dos problemas de ordem emocional, dos inúmeros que a gente pode ter que enfrentar ao longo da nossa existência. Que tenhamos todos uma semana de muita luz, de muita paz.